Temos discutido bastante ultimamente sobre a importância da renovação da nossa mente, né? A renovação do nosso coração. Temos falado muito sobre a importância de vivermos o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas eu quero confessar para vocês que nós somos, na verdade, o grande impedimento. Nós temos sido muito impedimento para Deus agir em favor da nossa vida. E a gente precisa despertar desse sono maligno, né? Porque a questão do pecado, ele consumiu a nossa capacidade de enxergar cristalinamente, de ver com clareza aquilo que o Senhor nos transmite. Deus está transmitindo fazem 2000 anos. Desde que Jesus pisou na terra, Ele vem transmitindo o seu evangelho, que é um evangelho de poder, um evangelho de transformação, que é um evangelho que, se você consegue alinhar com Deus, irmãos, Ele diz assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será concedido. E eu, tanto tempo questionando isso com Deus, falar: Senhor, a gente pede tanta coisa. E para me conformar ou para me consolar, eu um dia consegui um pensamento que me dava a tranquilidade para compreender por que nem tudo Deus fazia. E eu dizia assim: puxa, na verdade Deus, Ele tem a vontade perfeita e tem a vontade permissiva. E é verdade. Sabe quando você bate muito na porta de Deus pedindo uma coisa? Me dá, Senhor, me dá isso, Senhor. Senhor, eu quero, eu gosto, estou apaixonado. Me dá essa esposa, me dá essa mulher, Senhor. Me dá. E Deus fala: puxa vida, eu não quero te dar. Me dá. E toma. Ele permitiu. E é um desastre. Casamento desastroso. Você que podia começar a vida gozando de fato a vida, vai levar 10 anos, se for perseverante, para arrumar, para ajustar, para colocar no eixo, para se adequar, para parar arestas, para entender, fazer com que ela entenda quem você é e você entender como ela é, quando na verdade Deus tinha vontade perfeita. Então eu disse: não, na verdade, quando Deus não dá, não responde, é porque vai ser ruim para mim. E nem sempre é assim. Pedir ao Pai e receber, no nome de Jesus, é um direito que o Senhor nos deu, mas esse direito, ele só é conferido àquele que consegue alinhar. Fala comigo: alinhar. Você já reparou que quando os planetas estão alinhados, existe uma movimentação diferente de poder sobre o sistema solar? Ele tem marés mais altas, algumas coisas ruins podem acontecer, não é? Porque eles estão alinhados, têm mais poder. Mas quando nós estamos alinhados, quando conseguimos alinhar com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus Pai, tudo o que pedirdes vos será feito. Por quê? Porque você está alinhado, porque você sabe o que está pedindo, porque o que você está pedindo está no coração de Deus. Aí você diz assim: mas vem cá, Deus não sabe a minha necessidade? Ele não poderia me dar sem eu pedir? Você está alinhado? Ele disse que quando ainda não pensamos, Ele já sabe as nossas necessidades. Então, para aí, pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar que quando nós estamos alinhados, nós não precisamos pedir, porque Ele já fez, porque já está. Quando nós estamos alinhados, nós sabemos viver o melhor da terra. Talvez a sua visão, o seu entendimento de melhor da terra esteja muito aquém do verdadeiro melhor da terra. O grande problema nosso é que nós vivemos muito mal. Vivemos pouquíssimo do céu. Literalmente comemos as migalhas que caem da mesa, porque não sabemos comer o melhor do manjar de Deus, porque não conseguimos alinhar, porque não queremos entender Deus. Não é possível que tanto tempo vivendo em comunhão com Deus, já fui na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D, na igreja E, F, G, H, e você deveria ter aproveitado o pouco de cada uma dessa, o pouco de verdade que sai de cada uma, você deveria aproveitar.
e alinhar tudo no teu coração. Mas e o teu esforço? Você tem feito um esforço para aprender? Você tem se esforçado para entender melhor o céu? Ou você se contenta em vir domingo à igreja? Ou você se contenta em vir na quarta à igreja? Ou você se contenta em vir na quarta e no domingo? Ou o jovem que vem na quarta, no sábado e no domingo? Ou você vem quarta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite? Mas você não tem se esforçado, você não tem feito um esforço pessoal para crescer. Você não tem buscado compreender a si mesmo. Você não tem buscado alinhar a sua vida com a vida de Cristo. Se você buscar a compreensão de quem foi Jesus e de tudo que Jesus fez, que Ele deixou palpável na prática, na terra como exemplo para nós alinharmos com Ele, para nós entrarmos e seguirmos as suas pegadas, se você não fizer isso, você vai estar sempre distante e se justificando. Não estou vivendo melhor porque não presto, não estou vivendo melhor porque não tenho competência, não sou o melhor pastor porque acredito que as minhas limitações na infância me impedem até hoje de ser o melhor pastor. Não sou um pastor bom de palavra porque eu tenho limitações, mas não é porque você não estuda, não é porque você não procura, não é porque você não quer aprender. Quantas vezes nós encobrimos as nossas falhas para justificar a vida ruim que nós levamos? E esse tempo tem que acabar. Esse tempo acabou. Você não vai mais se justificar. Sabe por quê? Porque Deus tem falado muito forte ao nosso coração. O Senhor tem nos alertado a respeito do cuidado com o rebanho, a respeito de um rebanho sadio, de um rebanho que foi estagnado, parou o seu crescimento. Mas por que parou o seu crescimento? Parou o seu crescimento porque o seu crescimento estava acontecendo sem saúde. E o princípio cósmico diz que com saúde sempre haverá um crescimento saudável, um crescimento sustentável. Querido, se você cresce enfermo, você é um desastre. Porque quando você cresce, a sua enfermidade aparece muito. E todos veem a sua enfermidade. E a sua enfermidade, ela não te dá sustentabilidade, a sua base é frágil. E toda a sua edificação desmorona. Estou falando na sua vida pessoal. Estou falando na sua vida familiar. Estou falando na sua vida empresarial, na sua organização. Estou falando no seu chamado ministerial. Estou falando na sua igreja. Por isso, nós precisamos ser despertados hoje. Cada um enxergar onde está a sua mediocridade. Porque a sua mediocridade está te impedindo de orar ao Pai e receber. A sua mediocridade não está proporcionando a Deus, com Deus, o alinhamento necessário para que fluam as bênçãos. A palavra de Deus diz que aqueles que alinham, não está esse termo alinha, mas subentende-se, as bênçãos o perseguirão. Ah, como nós queremos isso. Muito tempo eu passei da minha vida falando: Senhor, eu quero que as tuas bênçãos me persigam, que eu tenha que correr de tanta bênção e olhar para trás e a bênção chegando atrás de mim. Não quero mais bênção, eu já estou abençoado. Mas nunca foi assim. Certamente porque eu não havia alcançado a plenitude do relacionamento de intimidade com Deus. Quando eu digo assim, talvez você fique pensando um monte de coisas. Não, a nossa vida é muito complexa. E Deus quer tratar de cada um de nós na complexidade de cada um. Mas nós precisamos, hoje, fala comigo, hoje, não mais permitir que os meus pensamentos sejam formados sobre as minhas memórias antigas. Renovação de mente, o Senhor quer para nós. O Senhor quer que você comece. Como eu vou fazer isso, pastor? Eu comentava isso no outro dia com um grupo de pessoas da igreja, dizendo que nós fomos um povo privilegiado.
por Deus. Sabe por quê? Fomos privilegiados porque a ciência avança todos os dias. E a ciência é de Deus. Por que a ciência é de Deus? Porque os cientistas são aqueles seres humanos que tiveram a sua mente um pouquinho mais aguçada, querendo descobrir coisas. Não é inventar coisas. Cientista não inventa, ele descobre o que já existe. Entendeu? Assim foi toda a minha vida profissional. A gente descobre, a gente só vai conhecer o que Deus já fez. Então o cientista tem um elozinho especial com Deus, porque ele quer saber mais, ele quer conhecer mais. E essas descobertas nos proporcionaram a compreensão de algo extraordinário. Algo extraordinário, que foi entender a formação dos pensamentos. Como nós formamos os pensamentos dentro de nós. E é muito difícil para Deus querer realizar o novo, querer fazer coisas novas quando você age, quando você toma decisões em cima das suas memórias, em cima dos seus traumas, em cima das coisas ruins que te aconteceram. Você não tem a capacidade, a menos que você reaja e trabalhe para impedir algo que acontece à velocidade quase da luz. Que é quando você vive as situações no mundo diariamente e o teu cérebro trabalha muito rapidamente, abrindo as caixas de memória, juntando as experiências que você tem, formatando um pensamento e te entregando. E você reage em cima do pensamento formado dentro do seu cérebro, dentro da sua alma. E eu me pergunto, Senhor, quando e como nós podemos fazer a renovação da mente? Aí, irmãos, me desculpem, mas é orando muito, é lendo muito a palavra, é recebendo muita palavra de Deus, é permitindo que o Espírito do Senhor comece a fazer um trabalho quase impossível. E esse trabalho só pode ser realizado na comunhão sua com o Espírito Santo. É impossível fazer sem. Você não tem os mecanismos necessários para apagar memórias. Sabe quando você está muito cheio de dores na alma, que você procura um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, e ele vai te ajudar. O máximo que ele vai conseguir é te levar até as suas feridas. Quando ele chega nas suas feridas, se ele for um psicanalista, ele pode te dar medicamentos para te ajudar a frear as suas emoções que vão ficar aguçadas. Se ele for um psicólogo, ele vai só poder dizer para você, como psicanalista também, os seus nós você tem que desatar agora. E você sai dali feito um louco, eu não sei desatar, como é que eu faço? Como é que eu faço para desconstruir algo ruim que foi construído ao longo da sua vida, da minha vida? A comunhão do teu espírito com o Espírito de Deus, da tua alma e do teu espírito com o Espírito de Deus, a comunhão com a palavra de Deus, com as boas novas do Evangelho da Paz, que vão entrando no seu coração, que vão sendo destilados. O Espírito Santo vai trocando, vai colocando novo, tirando velho, colocando novo, tirando velho. E na medida que você mergulha na intimidade, na medida que você entende o reino de Deus, na medida que você decide e se determina a operar essa mudança, você sai vitorioso. Mas enquanto você ficar no banco esperando que as palavras ou as migalhas que caem daqui de cima ou da mesa resolvam o teu problema, não vai resolver. Jesus, na hora sexta, meio-dia, caminhando, resolveu parar. Chegou, pois, a uma cidade, versículo 5, João 4, 5. Chegou, pois, a uma cidade chamada... No versículo 6, vamos para o 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem,
assentara-se Jesus junto a esta fonte, por volta da hora sexta, meio-dia, hora quente. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Eu quero chamar a sua atenção nesse... Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Jesus sempre aproveitava esses momentos para fazer algo extraordinário. Sempre. Porque os discípulos não compreendiam. Eles tinham um conceito, um preconceito contra os samaritanos. Por isso, se Jesus para falar com os samaritanos, os seus discípulos queridos não entenderiam. Eles tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Fala comigo, água viva. Fala forte, água viva. Eu quero te beber. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Irmãos, para aqui um instante. Essa é a nossa condição. Quando o Senhor nos oferece mente renovada. Essa é a nossa condição diante dessa complexidade da vida. Essa é a nossa condição diante do perfeito de Deus. Não entendemos que podemos pedir ao Pai e tudo ser concedido. Podemos pedir a cura de uma enfermidade. Podemos pedir a provisão daquilo que nos está faltando. Podemos pedir uma porta aberta. Podemos pedir um mar se abrindo. Podemos pedir um caminho reflorido, um caminho florido, um caminho cheio de água, de vida, no meio de um deserto. Podemos passar pelo deserto mais seco do mundo e não sofrermos os danos. Não entendemos. E essa mulher jamais poderia entender, porque havia nas suas memórias, qual foi o primeiro reflexo da sua memória? Como, sendo tu um judeu, para falar com o samaritano? Porque as afrontas, o desprezo, estava na memória daquela mulher. Como poderia entender ela, um judeu, lhe oferecer a água da viva, a água viva? Essas limitações, nós podemos quebrá-las com a renovação da nossa mente. Essas limitações nós podemos arrancar das nossas memórias, entendendo e buscando a palavra viva, a palavra que vem viva. Eu quero dizer para vocês que nós temos muitas limitações aqui, mas uma delas nós não temos. Você tem palavra viva, você tem a palavra que vem do trono de Deus para o seu coração, mas as suas limitações, a paralisação do seu querer, do seu conforto, entre aspas, ou seja, do seu comodismo, não tem te permitido sair do lugar que você estava desde quando chegou aqui. Existem muitos descuidos da nossa parte. E esses descuidos têm feito tanta miséria. Esses descuidos têm levado as nossas crianças a se perderem muito cedo. Esses descuidos têm feito você, depois de velho, depois de adulto, ter que recomeçar uma vida de preparação profissional. Você pode reagir. Você pode permitir que Deus te estenda a mão e você saia, sabe, da paralisação que você se encontra. Sabe, irmãos, por que eu estou pregando assim hoje? Porque nós estamos vivendo o caos neste país. E porque eu não me conformo que um evangelho de poder, um evangelho verdadeiro, uma mensagem verdadeira que veio do trono da graça, não tenha surtido efeito a ponto de você ainda não entender que o deserto não é para você morar, que a miséria não é o teu chamado, viver em miséria. Estou falando de miséria.
miséria na alma, miséria no espírito, miséria no comportamento, miséria na fraqueza da fé, miséria nas finanças, miséria na família. Você não pode aceitar isso. Você precisa reagir hoje. Onde estão seus filhos agora? Onde estão as suas crianças? Onde estão os seus familiares? Você tem chorado por eles? Você tem ido aos pés da cruz por eles? Ou você tem se acomodado com relação a isso? Ou a tua fé em Deus não foi suficiente ainda para você entender que eles estão no caminho da perdição? E que a perdição não é quando ele morre, quando ele parte desta vida, a perdição começa aqui na terra. Você não sente isso? Que eles poderão viver uma vida miserável? Talvez você me responda: pastor, eu ainda não saí de uma vida miserável. Eu ainda vivo com dores. Eu ainda vivo com ciúmes. Eu ainda tenho sentimentos de miséria. Eu ainda consigo odiar. Eu ainda não sei perdoar. Oi, irmão. Então nós precisamos correr. Nós precisamos andar a galope. Nós precisamos entrar em desespero. Porque na verdade nós estamos desativados com o céu, com o trono. Quando iremos viver o verdadeiro fluir das bênçãos de Deus? Quando iremos pedir e vamos receber? Um dia pensei: Senhor, estou com dificuldade de envolver o teu coração com a minha vida. E um dia ele me provou que não era assim. Um dia ele me provou que a dificuldade não existia no coração dele. Porque ele, muito antes que eu nascesse, e muito antes que eu entendesse, ele já havia liberado perdão para a minha vida. Ele já havia justificado a minha vida de morte, transformando-a em vida. Ele já tinha enviado Jesus antes que você nascesse. O Senhor já havia te amado, como diz a palavra dele, muito antes que você existisse. E essa restauração de Deus, ela começou na sua vida, mas ela não prosseguiu. Ela começou quando ela te abriu o entendimento. Ela começou quando as escamas espirituais da tua visão caíram por terra. Porque se não for pelo Espírito Santo, ninguém conhece a Deus. Se não for pelo Espírito Santo, ninguém pode ter fé em Jesus. Eu não andei com Jesus na terra, mas hoje eu posso andar com Jesus, porque as escamas da minha visão foram retiradas, porque o meu parco entendimento foi alterado. Mas eu precisei sair do meu lugar de conforto, que nem era conforto. Nós entendemos como conforto aquele lugar ao qual você já acostumou. Outro dia eu estava pensando assim, interessante, né? Quando a gente mora num bairro e a gente não tem casa própria, a gente sempre pensa assim: puxa, vou comprar uma casa por aqui, por este lugar, porque tu se acostuma com o lugar. Interessante. Quando eu passei fiz uma passagem com a minha vida pelos lugares que eu morei, eu sempre que acostumava com o lugar, eu falava: puxa, vou comprar um apartamento nesse lugar. E depois, quando eu saía dali, porque eu não comprava nada, né, mas alugava em outro lugar, aí eu falava: puxa, aqui é melhor do que lá. Eu vou querer comprar um lugar aqui, nesse lugar. E depois rodou, e Deus me trouxe para onde? Para o melhor lugar, para a Ilha do Governador. Que lugar maravilhoso, cheio de restaurantes ótimos. Tem tudo do bom e do melhor aqui, né?
Não tem. A ilha está triste, muito triste. Ela precisa de Deus. A ilha foi abandonada espiritualmente. E nós precisamos fazer algo para que a ilha se torne próspera, para que os lugares bons para você comer, para você vestir, estejam aqui na ilha também. A ilha empobreceu pela falta de Deus. O empobrecimento é sinônimo de falta de Deus. É muito importante que você saiba isso. A escassez é falta de Deus. A miséria que o país está vivendo é falta de Deus. O povo de Deus precisará passar por uma renovação profunda na mente. Jesus continuou dialogando com aquela mulher. Jesus disse que se ela soubesse com quem falava, no versículo 10, lhe pediria de beber, e ele lhe daria uma água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Talvez você esteja perguntando hoje ao Senhor: onde está, Senhor, esta provisão? Onde está, Senhor, o seu socorro? Onde está, Senhor, o melhor desta terra que o Senhor prometeu para mim? Mas Ele primeiro está te oferecendo água viva. Você sabe que no natural, né, é de propósito isso, porque no natural nós não vivemos sem água. 2/3 do nosso corpo é composto por água. Se secarem toda a água do Jonas, ele fica um bolinho, uma massinha desse tamanho assim. Mas no Espírito, água viva, água do céu, água cristalina. Ele disse: se você beber desta água, você nunca mais terá sede. Se você beber desta água como deve beber, como você deve beber, você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá necessidade. E toda memória que você traz destrutiva, que comandam de fato a sua vida, será mudada. E você passará a enxergar os judeus por outro ângulo. Você passará a me ver de outra forma. Você entenderá que a salvação vem dali e que ela também te alcança. Jesus teve um diálogo longo com ela. Mas como era difícil para ela compreender. Como era difícil. Perceba isto. És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, minha filha, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Ele diz: para sempre. A partir do momento que você de fato entender, e entender Jesus, queridos, vai muito além de um simples passo. Entender Jesus são passos gigantes, que vêm sobre a sua vida, e você não pode frear nenhum deles. A renovação da mente faz com que o fruto do Espírito Santo seja implantado na sua vida. São coisas importantes, são básicas. Sabe, a nossa vida, presta bem atenção, a nossa nova vida, precisa ter como características unidade. Unidade. Oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união e saibam administrar essa unidade, essa união. Porque dela vem o óleo da unção. Ele desce, o óleo da alegria de Deus começa a envolver. A unidade é importante. Excelência, querido. Eu vou te dar referências. A unidade, Salmo 133, como nós lemos. Excelência, Mateus 5,16. Anota. Gostaria que lá no computador fosse anotando, para depois vocês anotarem. A excelência, nós temos falado tanto em excelência.
Queridos, não é possível que o Espírito de Deus habite em você e a sua casa seja um lixo. Não é possível. Se você ainda não se tornou um grande organizador da sua própria vida, querido, você ainda não está alinhado. O seu coração ainda não se alinhou com Deus. A sua casa precisa estar alinhada. E quando você está alinhado, a excelência começa a tomar conta da sua vida. Eu não estou falando de fortuna, eu não estou falando de bens materiais super caros, estou falando disso. A sua casa pode ser simples. Quando eu era criança, meu pai não tinha condição de sustentar os 5 filhos. Ele precisava fazer alguns bicos para poder nos alimentar e nos mandar para a escola arrumadinho. Mas se você visse a casa que a minha mãe organizava, se você visse o nosso uniforme, o que era azul marinho era azul marinho, mas o que era branco de fato. A casa era de vermelhão, mas eu enxergava, via minha foto ali no chão, porque brilhava. Nós tínhamos cachorros, obviamente, como toda criança, mas o lugar de cachorro era fora de casa, irmãos. Você que tem cachorro dentro de casa, tem alguma coisa errada, irmãos. Sujeira. Você que tem a tua casa cheia de gato, a visita quando vai na sua casa, ela come pelo. Por mais limpo que você seja, dentro da sua casa, a sua casa foi feita para você, seu marido, seus filhos. Mas hoje as pessoas estão tão sem amor, o amor desapareceu, e as pessoas estão transferindo o seu amor aos bichos, aos animais. Você está invertendo, querido, se você está fazendo isso, você se reconsidere diante de Deus e abra o teu coração para amar o teu próximo. Abra o teu coração para amar vidas, porque as vidas são de Deus. As vidas vão para o céu ou para o inferno. Os animais não vão nem para um lugar nem para outro. Excelência. Tem gente que gosta tanto de animais aqui que está me olhando assim, ó. Mas eu preciso te falar, querido. Coloque o cachorro onde ele tem que ficar. Tem gente que dorme com o animal na cama. Não quis botar o filho na cama nunca. Nunca teve tempo para cuidar do filho. Mas o cachorro, ai de quem toca no cachorro. Ai de quem diga que seu bichinho de estimação é feio. Ô irmãos, excelência. Mateus 5,16, humildade. Tiago 4,6. Como é importante, irmãos, sabe, você não viver a soberba. Como é importante você, sabe, entender Cristo para poder vivenciar Cristo. Servo. Uma característica de quem tem a Cristo é ser servo. Como é bom servir. Como é bom fazer. Ah, queridos, presta atenção nisso. Tem pessoas que chegam na igreja e dizem, puxa, eu quero trabalhar. Aí você fala, puxa, você pode nos ajudar ali a dar uma arrumadinha no nosso banheiro, que é tão pequenininho e que fica tão sujo, tão rápido com tanta gente. Você fala, poxa, isso não. Me lembro quando nós fomos no retiro de carnaval, ainda jovens, eu e meu irmão. E a gente conhecia pouco aquele povo, né? E foi lá que a gente foi batizado no Espírito Santo. Mas eu me lembro que assim que a gente chegou, o pessoal tinha uma escala de serviço. E caiu para o meu irmão, que era encrenqueiro demais, até hoje, né? Bicho encrencado só aquele. Falaram para ele que a função dele era limpar os banheiros. Arrumou uma confusão naquele retiro. Vocês não fazem ideia. E os pastores ali tentando convencê-lo, ele disse, de jeito nenhum, por que escolheram a mim? Por que justo eu? Né? Ele não sabia ainda ser servo. Ele não sabia que quando você pega uma cadeira e põe no lugar, quando você pega um papel no chão, que quando você se levanta e dá o lugar para o visitante, você está servindo. Que quando você obedece aos seus líderes, quando ele te escala,
né? Quando ele diz assim, olha, você hoje está escalado para o estacionamento lá daquele canto, lá no final da rua. Aí você fala, puxa, mas ele me escalou semana passada, está de marcação comigo. Aí começa, o diabo entra fácil. Sabe por que isso? Porque os teus pensamentos foram nas suas memórias. E lá na infância, quando você foi rejeitado, ficou uma marca cruel. E quando às vezes Deus está te botando num lugar, porque você vai ser peça fundamental naquele lugar, você está dizendo que o diácono, o chefe lá, o líder está de marcação contigo. E lá naquele lugar você ia receber uma pessoa de forma diferente. Algo ia acontecer, porque Deus ia fazer algo lá no estacionamento contigo, e você perdeu por causa dos seus pensamentos. Renovação da mente. A gente precisa renovar. Sabe, nós, características do céu, eu vou adiantar, né? Servir, como eu falei, Mateus 20, 28, Ezequiel 44, fé, Hebreus 11, 6. Como é importante, sem fé não se pode agradar a Deus. Sem fé, nesta vida nova que você está, você não vai fluir, você não vai, as coisas não irão acontecer. Não vai, porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas o desenvolvimento da nossa fé vem pelo conhecimento, além do ouvir e ouvir, de um conhecimento profético. A sua fé vem através da intimidade que você desenvolve na oração. Gente, se eu perguntar aqui, quantos conseguem orar meia hora por dia? Poucos vão, honestamente falando, poucos vão responder, pastor, não consigo. Primeiro, vai dar desculpa que você não tem tempo. Na verdade, você não consegue a conexão. Porque quando você ora e vem a conexão, quando ela starta, quando ela é ativada, aí é você o Espírito Santo. Aí a oração começa. E a oração vai. E a oração se alonga. E se torna gostoso falar com Deus. E de repente a oração começa a subir mais rápido. E você começa a sentir que Deus está te ouvindo cerquinha de você. E você fala, quero falar mais contigo, Senhor. Eu quero falar mais contigo. E o Senhor então começa a te dar temas para você interceder. Irmãos, como é importante. Equidade é outra característica importante, irmãos. Você não pode menosprezar alguém pela forma que ela está vestida, ou pelo carro que ela tem, ou pela casa que ela tem. O céu não tem esta desigualdade. Perante o Senhor, você, o mais intelectualizado aqui, não é nem um pouco mais que aquele que não tem nenhum intelecto. O céu nos coloca no mesmo nível. O Senhor nos nivela. Tem que haver equidade no nosso coração. Você não pode perder, são características importantes. Compaixão, oh meu Deus, 1 Pedro 3,8. Equidade é Jeremias 22, 13. Tiago 2, de 1 a 4. Compaixão, 1 Pedro 3,8. Como é importante. Meu Deus, submissão. Romanos 13, 1. Os princípios do céu que são para proteção. São características, irmãos, que você tem que se autoanalisar. Que se você ainda não tem, sabe, falta alinhar. E hoje a palavra de Deus é para que você alinhe com o coração de Deus. Para que coisas tremendas aconteçam. Integridade. 1 Filipenses 2,15. Sabe, irmãos, ser íntegro, sabe, honrar a tua palavra, ser honesto, ser verdadeiro, independente a quem doa, seja verdadeiro. A verdade liberta, a verdade traz vida, seja verdadeiro. Nós não podemos esconder de quem é a nossa grande autoridade, não podemos esconder nada, por isso seja verdadeiro. Não seja trapaceiro com você mesmo. Sabe, nós somos corrompidos por nós mesmos. A necessidade de mudarmos isto. Ser generoso.
é outra característica de alinhamento. Seja generoso, 2 Coríntios 9:6. Que a sua vida dê ênfase ao reino de Deus. Faça as coisas pensando no reino, como reino. Não se comporte como terráqueo. É a primeira vez que eu vou te dizer isso. Funcione, sabe? Funcione como um extraterrestre, se fica mais fácil você entender. Sabe, Jesus disse que Ele não era deste mundo, assim como vós, como nós, como todos nós também não somos. Sabe, fomos emprestados aqui por 70, 80 anos, nada mais. Nós não somos deste mundo, como Ele não é. Sabe, funcione como reino. Pare com essa coisa de sentimento de vingança. Pare com essa coisa de falta de perdão. Pare com essa coisa de achar que você é grande, você é melhor. Funcione como reino. Tão importante isso. Que a sua vida seja um reflexo do reino de Deus. Oh, meu Pai. Dê ênfase à verdade e ao Espírito. Invoque o Espírito Santo todos os dias. Muita gente conhece o Espírito Santo como Consolador. Que bom! Que bom! Não. Ele consola. Ele é graça. Mas Ele é verdade. A importância do Espírito Santo para nos alertar, para testificar em nós, onde ainda não conseguimos alinhar. Hoje, nós precisamos sair, sabe, dessa zona de pseudo-conforto. Hoje nós precisamos permitir que a água viva, que Jesus naquele dia ofereceu a uma pessoa que não fazia parte do meio, entre aspas, estabelecido para que Ele viesse salvar. Ele hoje te oferece água viva. E eu gostaria que você ficasse de pé. Você sabe o que mais me chocou hoje no início do culto? Olhem bem para mim. Abra os seus ouvidos. Foi a falta do glória e aleluia. Foi a falta da concordância sua quando o ministro de louvor ministrava e falava amém, irmãos, e você não conseguia sequer responder um amém, ou seja, nem para concordar e receber o que ele estava profetizando você tinha forças. Isso foi o que mais me chocou. Mas agora eu digo para você, chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você empunhar a bandeira da verdade na sua vida. Chegou a hora de Shofar Nissi ser a sua bandeira e você dizer assim: eu quero, Senhor, o melhor desta terra. Eu quero, Senhor, conectar contigo. Eu quero ser ativado. Eu quero estar alinhado com teu coração. Eu quero orar a ti, Senhor, no nome de Jesus e ser, ó Deus, recompensado pela minha oração, receber aquilo que eu estou te pedindo. Esse é o tempo, Senhor. Feche os teus olhos e levante as suas mãos e comece a dizer: Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te invocamos o teu nome, nós invocamos a tua presença. Abre a sua boca onde você estiver e comece a ser ativado agora pelo Espírito de Deus. Ó Senhor, é o tempo de ativar o teu povo, é o tempo, Senhor, de arrancar pela raiz todo espírito de morte, espírito de contenda, espírito de confusão, espírito de falência, espírito de morte, espírito de enfermidade. Sai agora do teu povo, sai agora do povo de Deus. E você diz amém, 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 amém. Eu recebo.